Você já parou para pensar em como a vida pode mudar de uma hora para outra? Fazemos planos, traçamos metas, mas a verdade é que o amanhã não nos pertence. Tiago capítulo 4 versículo 14 nos lembra que a vida é como uma névoa, passageira e frágil. Então, como planejar sem perder a fé? Como alinhar nossos sonhos ao propósito de Deus? Neste vídeo, vamos juntos descobrir como planejar com sabedoria, humildade e, acima de tudo, com o coração dependente de Deus. Porque, no final, é Ele quem transforma nossos rascunhos em obras-primas. Vamos começar? Antes, por gentileza, nos ajude a engajar esse vídeo deixando uma curtida e compartilhando. Agora, vamos aos 5 passos poderosos para planejar sua vida com Deus no novo ano. Primeiro, planeje como alguém que depende de Deus. Quando fazemos planos para o futuro, como o próximo ano ou até mesmo a próxima semana, é como se trouxéssemos um pedacinho do amanhã para hoje. Nós imaginamos como será, traçamos caminhos e pensamos no que podemos fazer agora para alcançar nossos sonhos. Mas, às vezes, esquecemos que o futuro é incerto. A Bíblia nos lembra disso em Tiago capítulo 4 versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Por sermos humanos, às vezes agimos como se fossemos viver para sempre. Sonhamos como montanhas, mas somos como névoas que logo se dissipam. Fazemos planos como se tivéssemos certeza absoluta de que o amanhã virá, mas nos esquecemos de algo importante e tudo está nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que não devemos planejar. Planejar é bom e nos ajuda a organizar a vida. Mas precisamos lembrar que nossos planos são como desenhos feitos a lápis, prontos para serem apagados ou mudados por Deus. Por isso, ao fazer qualquer plano, devemos dizer: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Tiago capítulo 4 versículo 15. Planejar com essa humildade nos ajuda a viver com sabedoria. Sabemos que não controlamos o futuro, mas confiamos que Deus está cuidando de tudo. Assim, podemos sonhar e planejar com o coração cheio de fé, sabendo que o melhor sempre vem dele. Segundo, pense como uma criança ao planejar. Quando fazemos planos, às vezes deixamos o orgulho entrar sem perceber. Isso acontece quando dizemos com pressa: eu vou fazer isso, ao invés de se Deus quiser, eu farei. Também aparece quando confiamos apenas na nossa própria lógica, sem buscar a Deus em oração. Planejar, para quem segue Jesus, não é apenas usar o bom senso. Claro, o bom senso é importante, e a Bíblia, especialmente em Provérbios, fala muito sobre isso. Mas o mundo em que vivemos é complicado demais para depender só de listas de prós e contras. Além disso, os caminhos de Deus muitas vezes não fazem sentido aos olhos humanos. Pessoas como eu, que adoram planejar, deveriam lembrar as palavras de John Newton: é algo muito valioso ter o coração de uma criança, com aquele cuidado constante de não dar um passo sequer sem a direção de Deus. Somos mortais, com dias contados e tempo limitado. Também somos como crianças, nossa sabedoria é pequena e nem sempre conseguimos enxergar longe. Por isso, é importante planejar sempre na presença de Deus, pedindo sua ajuda em oração. Paulo, ao orar pelos filipenses, nos dá um ótimo exemplo de como podemos basear nossos planos. Minha oração é que o amor de vocês cresça cada vez mais, em conhecimento e discernimento, para que sejam capazes de escolher o que é melhor e sejam puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1 versículos 9 e 10. Quando planejamos da maneira certa, não estamos apenas escolhendo entre o que é bom e o que é certo, mas buscando o que é excelente. Para isso, não basta apenas ter inteligência ou lógica. Precisamos de um amor cheio de sabedoria, algo que só o Espírito Santo pode nos dar quando oramos. Então, antes de traçar seus planos,
Pare, ore e peça a Deus para guiar cada passo. Assim, você estará caminhando não apenas com confiança, mas também com o coração de uma criança que sabe que precisa de seu pai para tudo. Terceiro, faça planos como um adorador. Quando fazemos planos com o coração voltado para Deus, podemos evitar o orgulho, como nos alerta Tiago capítulo 4 versículo 16. Mas e depois? Como agir no dia seguinte, na semana que vem ou no próximo mês, quando já temos o cronograma organizado e as tarefas definidas? O segredo é planejar como um verdadeiro adorador. Um adorador entende que, entre todas as coisas importantes, existe algo que deve ser a prioridade: estar aos pés de Jesus. Lembre-se do que ele disse em Lucas capítulo 10 versículo 42, uma coisa só é necessária. E como Davi afirmou no Salmo número 27 verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Ou ainda, como Paulo declarou em Filipenses capítulo 3 versículo 13. Uma coisa faço. O adorador coloca o relacionamento com Deus no centro de tudo. Isso significa que o adorador não apenas ora ao planejar, mas também planeja momentos de oração durante o dia. Buscar a Deus passa a ser parte essencial da rotina. Pergunte-se: como será minha leitura da Bíblia este ano? Em que horário e lugar vou dedicar tempo para orar? De que forma posso fortalecer minha comunhão com outros cristãos na igreja ou na minha família? Quando seguimos um plano de oração e reflexão diários, fica mais difícil sermos dominados pelas preocupações das nossas listas de tarefas. Passamos a enxergar a providência de Deus como nosso guia principal, acima de qualquer planejamento humano. E também ficamos mais sensíveis para ajustar nossos planos quando Deus nos mostra algo melhor. Por isso, coloque a adoração no topo de suas prioridades. No centro de todos os seus planos, busque a Deus com sinceridade. Afinal, nada pode substituir a beleza de estar na presença dele e permitir que ele guie cada passo do caminho. Quarto, planeje como alguém cheio de esperança. Você sabia que mesmo pessoas simples como nós podem sonhar grande e fazer planos para o futuro? Deus nos deu a capacidade de imaginar e criar, mesmo que sejamos frágeis como poeira. Quando vivemos com humildade, oramos como crianças e buscamos a Deus com um coração sincero, conseguimos sonhar alto, porque o amor dele nos impulsiona. Deus nos fez para realizar coisas incríveis. Como está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Algumas dessas obras são tão especiais e grandiosas que vão além do que conseguimos imaginar para este ano ou até mesmo para a nossa vida. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Perto do final do livro de Romanos, ele fala sobre seus planos. Espero vê-los quando estiver a caminho da Espanha. Quero muito que me ajudem nessa viagem, depois de passarmos um tempo juntos. Antes disso, preciso ir a Jerusalém para levar ajuda aos cristãos de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia decidiram contribuir para os pobres que estão em Jerusalém. Romanos capítulo 15 versículos 24 ao 26. Imagine como era difícil viajar naquela época. Ir de um lugar a outro levava meses, talvez anos. Mesmo assim, Paulo fazia planos incríveis e cheios de fé. Ele sabia que Deus poderia mudar seus caminhos, mas isso não o impedia de sonhar e se organizar. Ele tinha um coração cheio de amor por Jesus e um desejo de fazer a vontade de Deus, pensando não apenas no que estava perto, mas também no que estava longe. Algumas missões que Deus nos dá exigem visão de longo prazo, coragem e disposição para enfrentar desafios. Coisas como adotar uma criança, ajudar os necessitados, compartilhar o Evangelho em outros lugares ou até criar filhos com amor e ensiná-los sobre Deus são exemplos disso.
Na Bíblia, vemos muitas vezes pessoas mais planejando coisas ruins. Esther capítulo 8 versículo 3, Salmos número 21 verso 11. Então, por que nós, que buscamos a Deus, não devemos planejar coisas boas? Podemos sim, sonhar com um futuro abençoado e escrever nossos planos com a ajuda de Deus, sempre abertos à sua direção. Quando entregamos nossos sonhos a Ele, sabemos que estamos em boas mãos. Afinal, os planos do Senhor são sempre melhores do que podemos imaginar. Quinto, aprenda a planejar como Deus quer. Você já fez um plano e depois percebeu que não deu certo porque Deus tinha algo diferente? Isso acontece porque, como diz a Bíblia, muitos são os planos no coração humano, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Ó Provérbios capítulo 19 versículo 21. Deus, em sua bondade e sabedoria, às vezes muda nossos planos para algo melhor, mesmo que a gente não entenda na hora. Deus é como um grande maestro que sabe exatamente o que é melhor para nós. Ele pode frustrar os planos das nações, o Salmo número 33 verso 10, e, às vezes, até nossos próprios planos. Nessas situações, a melhor coisa que podemos fazer é aceitar as mudanças com humildade, sem reclamar. É como quando você está desenhando algo e a folha rasga. Se em vez de ficar bravo, você pode começar de novo, sabendo que algo ainda melhor pode surgir. Quando nossos planos falham, é um lembrete de que somos como ajudantes de Deus nos planos da vida. Ele nos dá a chance de sonhar e até de realizar alguns desses sonhos, mas, acima de tudo, Ele garante que mesmo quando as coisas não saem como esperamos, Ele transforma tudo para o nosso bem. Romanos capítulo 8 versículo 28. Por exemplo, Paulo queria muito ir à Espanha, mas talvez ele nunca tenha chegado lá. E, às vezes, nós também não conseguiremos realizar tudo o que queremos. Mas quando isso acontece, podemos aprender a confiar mais em Deus e dizer com o coração sincero: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ó Tiago capítulo 4 versículo 15. Mesmo quando nossos planos mudam, podemos ter certeza de que os planos de Deus são sempre melhores. Eles nos ensinam a confiar mais em Ele, a sermos gratos pelas surpresas da vida e a dizer com fé: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se este conteúdo tocou seu coração e fez você refletir sobre como planejar de acordo com a vontade de Deus, não guarde essa mensagem apenas para você. Volte para assistir quantas vezes precisar e permita que essas palavras fortaleçam sua fé e direcionem seus passos. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mensagens que transformam vidas. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares e seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Vamos espalhar esperança e fé juntos.